Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer. O John do Timão tá com a meta aí de bater 85 mil inscritos e eu conto com a colaboração de todos, tá? Temos bastante novidades aí sobre o mercado da bola, nessa reta final aí, a última semana do ano de 2022, última semana de dezembro também. Hoje é dia 28, tá? Então vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! A primeira novidade é sobre o Raul Gustavo, tá? Eu acho que alguns torcedores aí já viram a situação do Raul Gustavo, que estava com acerto encaminhado com a equipe do Cruzeiro, tá? Ia ser emprestado para a equipe do Cruzeiro. O Corinthians vem mantendo aí algumas relações de negociações com o Cruzeiro. O Matheus Vital foi para lá, Ramiro saiu do Corinthians, foi pro Cruzeiro também, tá? E aí a gente já tinha a possibilidade do Raul Gustavo fechar com o Cruzeiro. Tava bem encaminhado, tá? Tanto da parte do Cruzeiro quanto da parte do Corinthians e também da parte do Raul Gustavo. Só que o Cruzeiro foi e contratou o zagueiro Reinaldo, um zagueiro canhoto que estava no Goiás. Reinaldo, com Y ainda. Nisso, o Cruzeiro já deu uma esfriada na negociação. O Corinthians percebeu, o Raul Gustavo percebeu também. E aí tivemos o Bahia entrando nessa negociação. O Bahia chegou no Raul Gustavo e falou, já vi que com o Cruzeiro tá meio devagar, a situação é a seguinte, quero te contratar por empréstimo, vou fazer uma proposta pro Corinthians. E aí, o ponto principal da proposta do Bahia é, ao final do empréstimo, que é o fim de 2023, empréstimo de uma temporada, o Bahia tem a obrigação de comprar o Raul Gustavo. O valor não foi revelado para a torcida do Corinthians, mas a situação é, o Raul Gustavo vai jogar um ano pelo Bahia e depois o Bahia é obrigado a comprá-lo. E aí eu fico até com uma dúvida sobre esse tipo de negociação. Se você coloca o valor de compra fixado, é uma coisa, que aí o cara tem a opção. Se ele quiser comprar, ele já sabe o valor. Agora, a obrigação de compra, você já está vendendo o seu jogador. Então, você não está emprestando. Você não está emprestando o cara e sendo que ele vai ser obrigado a ser comprado pelo outro time. Você está vendendo ele, só que só vai receber o valor depois. Simples. E aí, o ponto que a gente sempre debate. Qual que é esse valor? Ainda não sabemos. Assim que vier a público, eu trago para vocês. Quero saber a opinião da fiel torcida. Pra gente muda bem pouco, tá? O Raul Gustavo jogar pelo Cruzeiro, jogar pelo Bahia. A situação é, ele já tinha um desempenho aí um pouco desgastado com a torcida do Corinthians. Acho que é uma boa, a gente consegue aí pelo menos uma venda do atleta. E aí, obviamente, que a gente espera que seja uma boa venda, né? Esse é o ponto. Se não, compensaria mais vender para algum clube da Europa, é o que eu sempre falo. Se vai vender para um rival, vende num valor acima, tá? Comentem aí, por favor, família. Bom, agora falando sobre o Maicon, tá? A gente vivia aí um impasse sobre a permanência dele ou não para 2023. Como eu falei, o contrato dele acabava nesse final de semana, no dia 31. E aí o Corinthians chegou num novo acordo com o Shakhtar Donetsk pelo volante Maicon. Ele ficou emprestado aqui por um ano. E aí o Corinthians conseguiu mais um ano de empréstimo. Então o Maicon fica no Corinthians até o fim de 2023. Tá? Mais um ano de empréstimo. O Corinthians vai pagar 500 mil euros, cerca aí de 2 milhões e 800 mil reais por esse empréstimo. Essa compensação financeira, né, para ele assinar o contrato. Para mim, tô 100% de acordo. Vai pagar 3 milhões para ter o jogador por um ano, tá? O próprio Maicon já havia falado que na última temporada ele deixou a desejar, que ele não estava no nível dele. Teve muitas lesões, inclusive a lesão lá no jogo contra o Flamengo, que o Thiago Maia quebrou o pé do Maicon. Mais uma vez, o Thiago Maia quebrou o pé do Maicon e o juiz nem a falta deu. Tá? O juiz nem a falta deu.
Mas enfim, ele ficou um tempo parado, demorou para voltar. Quando voltou, não estava 100% ainda da parte física, demorou a engrenar. A temporada já foi rumando ali para o final, tá? Mas, para mim, uma ótima contratação do Corinthians. Mais uma vez, tá? Mais uma vez o Corinthians mantém aí a preferência de compra. Como que funciona a preferência de compra? Ele está emprestado pro Corinthians. Se chegar alguma proposta pro Shakhtar, tá? Para comprar aí o Maicon, o Shakhtar tem que vir pro Corinthians e falar, ó, chegou essa proposta de tal time nesse valor. Aí o Corinthians tem a opção de cobrir ou não a proposta, tá? O Shakhtar não pode vender o jogador sem falar com o Corinthians, sem abrir a proposta pro Corinthians e falar, ó, recebemos nesse valor. Vão querer contratar o Maicon ou não? A gente pode vender. Tá? Então essa é a situação aí do Maicon nesse momento. Ontem eu cheguei a comentar aí sobre o Brighton, né? O Brighton, time da Inglaterra, que teve interesse aí no jogador, mas pesou a vontade do Maicon. O Brighton já queria acelerar para contratar eles, porque a temporada da Inglaterra já voltou, tá? Então eles já queriam um jogador para essa semana e tudo mais. O Maicon falou, não, quero ficar no Brasil, não vou pro Brighton. Tá, então o Maicon segue no Corinthians para 2023 por empréstimo com a opção de compra, tá? E o Corinthians com a preferência de compra também, caso algum clube tenha interesse. Fechou, família? Bom, agora eu quero falar rapidinho sobre um pacotão de empréstimos que o Corinthians fez, tá? Jogadores que a gente raramente ouve falar, raramente mesmo. E aí todos já foram emprestados para 2023. Temos aí o lateral esquerdo, Kevin Emel, tá? Ele jogou aí apenas 6 vezes pela base do Corinthians. Chegou no Corinthians em 2020. E aí agora ele foi emprestado para o Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, tá? Então o contrato dele é até o fim do Campeonato Gaúcho. Outro jogador que foi emprestado aí só para esse período inicial de 2023 é o zagueiro Gabriel Araújo, tá? Que estava aí no Sub-20 e no Sub-23 do Corinthians. Vai disputar o Campeonato Carioca pela equipe do Bangu. Já o zagueiro Alan Ferreira, tá? Que também jogou Sub-20 e Sub-23, vai jogar pelo Oeste. E aí o empréstimo é para o primeiro semestre todo. Então ele tem contrato aí com o Oeste até julho de 2023. Por fim, temos o centroavante aí, Nathan Palafoss, que ele foi artilheiro do Sub-20 do Corinthians em 2018, 2019. Jogou bem pouco pelo Avaí, né, que ele estava emprestado aí recentemente, e aí ele vai jogar o Campeonato Carioca pelo time do Nova Iguaçu, tá? Então, Alan Ferreira, Nathan Palafoss, Gabriel Araújo e Kevin Emel, todos emprestados para alguns clubes aí que vão disputar Campeonato Gaúcho, Carioca e Paulista. Quero saber a opinião de vocês. Eu, particularmente, conhecia só 2 desses atletas, tá? Só 2 desses atletas pra gente ver a situação, né? Pra gente entender um pouco dessa situação, que não são jogadores assim que vão fazer aquela falta pra nossa equipe. Tomara que eles joguem bem e a gente consiga negociá-los, né? Bom, agora mais uma de mercado da bola, dessa vez falando aí sobre o volante Rafael Carioca. Ele pertence à equipe do Tigres do México. Quer retornar ao futebol brasileiro, tá? Ele quer voltar aí pro Brasileirão. E foi oferecido ao Corinthians, tá? E acho que ele foi oferecido a alguns outros clubes também. O Roberto de Andrade já falou que não quer o atleta. E aí o Duílio ficou de avaliar o nome do Rafael Carioca. Atualmente ele tem 33 anos, tá? Tem 33 anos. Teve uma passagem muito boa aí pelo Tigres. A gente lembra até no Mundial aí que eliminaram um timinho verde. Só que não é a posição nesse momento que a gente precisa. E se for para contratar, não é o Rafael Carioca o nome, na minha opinião. Eu iria atrás de um jogador mais jovem, tá? Eu iria atrás de um jogador mais jovem. Então, de bate-pronto, o Roberto de Andrade não quer o jogador. O Duílio disse que vai avaliar, mas bem provavelmente que o Rafael Carioca feche com outros clubes. Até porque ele foi oferecido para o Grêmio, já teve negociações aí recentes nas últimas temporadas com o Grêmio. O São Paulo, ele foi oferecido para o São Paulo também, para alguns outros clubes.
tá? Então, bem mais provável aí que o Rafael Carioca seja nosso rival no Campeonato Brasileiro do que feche com o Corinthians. E eu quero saber a opinião da fiel torcida. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, muita gente vem me perguntando sobre o Roberto Firmino, centroavante aí do Liverpool, tá? Tem contrato até o meio do ano com o Liverpool. Então, junho de 2023. O Firmino já deu uma entrevista falando que é corintiano. E aí, nisso, já surgem os rumores. Ah, será que se acabando o contrato do Firmino agora com o Liverpool, ele vem pro Corinthians? E aí a resposta é muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Por quê? Porque o Firmino tem muita moral no futebol inglês. Muita moral com o Klopp, que é o técnico do Liverpool. Muita moral no Liverpool. Então assim, caso não renovem o contrato do Firmino, ele deve continuar no futebol inglês ou no futebol europeu, tá? Porque ele tá numa idade que é 30 anos. Eu acho que 31 anos. Ele deve jogar no mínimo mais 2, 3 temporadas no futebol europeu. Então, nesse momento, é muito difícil o Firmino vir pro Corinthians, tá? Obviamente que eu gostaria. Obviamente, é um jogador assim fora de série, muito inteligente, com muita qualidade técnica. Mas a gente tem que entender a realidade do próprio jogador, tá? Situação dele no Liverpool e tudo mais. Diferentemente do Coutinho, que tá em baixa no Aston Villa, Firmino não. Firmino é um cara que manteve a sua moral no Liverpool e que, caso saia, tem mercado no futebol europeu. O Coutinho, o Aston Villa falou, ó, quem quiser pode fazer proposta. Não chegou proposta ainda. Se o Liverpool fizer isso com o Firmino, chega a proposta, tá? Então, muita gente vinha perguntando, colocando aí o Firmino, não existe negociação e a chance dele vir pro Corinthians é quase nula, nesse momento, tá? Nessa situação, nessa próxima janela aí do meio do ano. É muito difícil o Firmino vir pro futebol brasileiro. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!